Achados e Perdidos, Stephen King. Narração: Dani Bernardo. 30. É Hodges quem está ao volante do Mercedes de Holly. Ele obedece aos sinais de trânsito e não corta de uma pista para outra, mas vai o mais rápido que consegue. Não está nem um pouco surpreso de que esta corrida do Northside até a livraria Halliday, na Lace Make Lane, traga lembranças de um percurso bem mais louco no mesmo carro. Era Jerome ao volante naquela noite. Quanta certeza você tem de que o irmão de Tina foi atrás desse tal de Halliday? Pergunta Jerome. Ele está no banco de trás. Certeza absoluta, responde Holly, sem tirar o rosto do iPad que pegou no porta-luvas espaçoso do Mercedes. Sei que ele foi e acho que sei por quê. Não foi por causa de um livro autografado. Ela bate na tela e murmura. Vamos, vamos, vamos. Carregue, seu chato. O que você está procurando, Hollyberry? Pergunta Jerome, se inclinando para a frente entre os bancos. Ela se vira para olhá-lo com irritação. Não me chame assim. Você sabe que eu odeio. Foi mal, foi mal. Jerome revira os olhos. Já digo em 1 minuto. Estou quase lá. Eu só queria que tivéssemos Wi-Fi em vez dessa porcaria de 3G. É tão lento e ruim. Hodges ri. Não consegue evitar. Dessa vez, Holly faz cara feia para ele enquanto clica na tela do iPad. Hodges sobe uma rampa e entra na via expressa. As coisas estão começando a se encaixar, diz ele para Jerome. Supondo que o livro sobre o qual Peter falou com Ricker fosse na verdade o caderno de um escritor. O mesmo que Tina viu e Peter escondeu rápido debaixo do travesseiro. Ah, era, afirma Holly sem tirar os olhos do iPad. Holly Gibney diz que é isso mesmo. Ela digita mais alguma coisa, passa o dedo na tela e dá um grito de frustração que faz os outros dois pularem. Ah, essas malditas propagandas pop-up me deixam fula da vida. Calma, Holly, pede Hodges. Ela o ignora. Espere, espere e veja. O dinheiro e o caderno estão ligados, sugere Jerome. O garoto Salbers encontrou os dois juntos. É isso que você acha, não é? É, responde o ex-detetive. E o que havia no caderno valia mais dinheiro. Só que um comerciante de livros raros de boa reputação não tocaria nisso nem com uma vara de 3 Achei! Grita Holly, fazendo os dois pularem. O Mercedes oscila. O homem da pista ao lado buzina com irritação e faz um gesto inconfundível. Achou o quê? Pergunta Jerome. Não o quê, Jerome? Quem? O maldito John Rothstein. Assassinado em 1978. Pelo menos 3 homens entraram na fazenda dele em New Hampshire e o mataram. Também arrombaram seu cofre. Escutem isso. É do Union Leader, de Manchester, 3 dias depois que ele foi morto. Enquanto ela lê, Hodges pega a saída da via expressa para Lowmead. Há a crescente certeza de que os ladrões estavam atrás do dinheiro. Eles também podem ter levado uma quantidade de cadernos com vários escritos do Sr. Rothstein depois que se afastou da vida pública, disse uma fonte próxima da investigação. A fonte especulou que os cadernos, cuja existência foi confirmada no fim da tarde de ontem pela empregada de John Rothstein, devem valer muito dinheiro no mercado negro. Os olhos de Holly estão em chamas. Ela está tendo um daqueles momentos divinos que a fazem perder toda a inibição. Os ladrões esconderam, diz ela. Esconderam o dinheiro, completa Jerome, e os cadernos. Peter encontrou ao menos alguns, talvez todos. Usou o dinheiro para ajudar os pais. Só ficou encrencado quando tentou vender os cadernos para ajudar a irmã. Halliday sabe. Agora, talvez até já esteja com eles. Rápido, Bill. Rápido, rápido, rápido. 31. Morris corre até a frente da loja, com o coração disparado e as têmporas latejando. Coloca a arma de Andy no bolso do paletó, pega um livro da mesa de exposição, abre e o pressiona no queixo para estancar o sangue. Poderia ter limpado com a manga do paletó, e quase fez isso, mas voltou a raciocinar e sabe que não deve. Ele vai ter que sair na rua e não quer ir sujo de sangue. Mas o garoto tinha um pouco de sangue na calça, e isso é bom. É ótimo, na verdade. Estou raciocinando de novo, e é melhor que o garoto também esteja. Se estiver,
Talvez eu ainda consiga salvar esta situação. Ele abre a porta da loja e olha para os dois lados. Nenhum sinal de Saubers. Ele não se surpreende. Adolescentes são rápidos, como baratas. Maurice procura no bolso um pedaço de papel com o celular de Peter e entra em pânico quando não o encontra. Por fim, seus dedos tocam em uma coisa espremida no canto do bolso e ele dá um suspiro de alívio. Seu coração está batendo, batendo e batendo, e ele bate com a mão no peito ossudo. Não vá parar agora, pensa ele. Não ouse. Usa o telefone fixo da loja para ligar para Saubers, porque isso também se encaixa na história que ele está criando na mente. Morris acha que é uma boa história. Duvida que John Rothstein fosse capaz de inventar uma melhor. 32. Quando Peter volta a si, está em um lugar que Morris Bellamy conhece bem. A Government Square, em frente ao Happy Cup Café. Ele se senta em um banco para recuperar o fôlego, olhando com ansiedade para trás, para o caminho pelo qual seguiu. Não vê sinal de lábios vermelhos, mas isso não o surpreende. Peter também está raciocinando de novo e sabe que o homem que tentou matá-lo chamaria a atenção na rua. Eu o acertei com força, pensa Peter sombriamente. Lábios vermelhos agora é queixo sangrento. Está bom por enquanto, mas e agora? Como se em resposta, o celular vibra. Peter o tira do bolso e olha para o número na tela. Reconhece os 4 últimos dígitos, 8877, de quando ligou para Halliday e deixou um recado sobre a excursão de fim de semana para o Riverbend Resort. Só pode ser lábios vermelhos. Com certeza não é o Sr. Halliday. Esse pensamento é tão horrível que o faz rir, embora o som que sai pareça mais um soluço. Seu primeiro impulso é não atender. O que o faz mudar de ideia é uma coisa que Lábios Vermelhos disse. Aquela era minha casa, aliás. Não é uma coincidência interessante? A mensagem da mãe o instruía a ir para casa logo depois da escola. A mensagem de Tina dizia que a mãe sabia sobre o dinheiro. Então, elas estão juntas em casa, esperando por ele. Peter não quer assustá-la sem necessidade, principalmente sendo ele a causa de pânico. Mas precisa saber sobre o que é esta ligação, principalmente porque o pai não está lá para proteger as duas se o sujeito maluco aparecer na Sycamore Street. O pai está no condado de Victor, visitando um imóvel. Vou ligar para a polícia, pensa Peter. Quando eu disser isso a ele, ele vai fugir. Vai ter que fugir. O pensamento lhe dá certo consolo. Ele aperta o botão verde. Oi, Peter. Diz Lábios Vermelhos. Não preciso falar com você. Retruca, Peter. É melhor fugir porque vou chamar a polícia. Estou feliz de ter conseguido falar com você antes que faça uma coisa tão idiota. Você não vai acreditar, mas estou falando isso para o seu bem. Você tem razão, responde Peter. Não acredito. Você tentou me matar. Eis outra coisa em que você não vai acreditar. Estou feliz de não ter conseguido. Porque aí eu jamais descobriria onde os cadernos de Rothstein estão. E nunca vai descobrir, diz Peter e acrescenta. Estou falando isso para o seu bem. Ele está se sentindo mais confiante agora. Lábios Vermelhos não está atrás dele nem a caminho da Sycamore Street. Ele está escondido na livraria, usando o telefone fixo. É o que você acha agora, porque não pensou no futuro. Eu sim. A situação é a seguinte. Você procurou Andy para vender os cadernos. Ele tentou chantageá-lo e você o matou. Peter não diz nada. Não consegue. Está perplexo. Peter, ainda está aí? Se não quiser passar um ano no Centro de Detenção Juvenil Riverview, seguido de uns 20 anos em Waynesville, é melhor estar. Já estive nos dois e posso dizer que não são lugares bons para jovens com traseiros virgens. A faculdade seria bem melhor, não acha? Eu nem estava na cidade no fim de semana passado, afirma Peter. Estava em uma excursão da escola. Posso provar. Lábios Vermelhos nem hesita. Então você o matou antes de ir. Ou quem sabe na noite de domingo, depois que voltou. A polícia vai encontrar a mensagem na secretária eletrônica. Eu cuidei para que ficasse salva. Tem também os vídeos das câmeras de segurança em DVD que mostram você discutindo com Andy. Peguei os discos.
mas vou fazer com que a polícia receba se não conseguirmos chegar a um acordo. Tem também as digitais. Vão encontrar a sua na maçaneta do escritório. Melhor ainda, vão encontrá-la na arma do crime. Acho que você está frito, mesmo que consiga explicar cada minuto do seu dia. Peter percebe com consternação que não pode nem fazer isso. Ele faltou a tudo no domingo. Lembra-se da senhora Brain, também conhecida como Brain Stoker, de pé na porta do ônibus 24 horas atrás, com o celular na mão, pronta para ligar para a emergência para comunicar o desaparecimento de um aluno. Desculpe, disse ele. Eu estava enjoado. Achei que o ar fresco me ajudaria. Comecei a vomitar. Ele consegue vê-la no tribunal com clareza, afirmando que sim. Peter parecia enjoado naquela tarde. E consegue ouvir o promotor dizendo ao júri que qualquer adolescente provavelmente pareceria enjoado depois de picar um vendedor de livros idoso em pedacinhos com uma machadinha. Senhoras e senhores do júri, informo que Peter Saubers voltou para a cidade de carona naquela manhã de domingo porque tinha um encontro com o Sr. Halliday, que achava que o Sr. Saubers tinha finalmente decidido aceitar as exigências de sua chantagem. Só que o Sr. Saubers não tinha intenção de ceder. É um pesadelo, pensa Peter. É como lidar com Halliday tudo de novo, só que 1000 vezes pior. Peter, você está aí? Ninguém acreditaria, nem por um segundo. Não quando soubessem sobre você. E quem sou eu exatamente? O lobo, pensa ele. Você é o lobo mau. As pessoas devem tê-lo visto naquele domingo, andando pelo terreno do resort. Muitas pessoas, porque ele seguiu as trilhas. Algumas se lembrariam dele e se apresentariam. Mas, como Lábios Vermelhos disse, isso deixava de fora o antes e o depois da viagem. Principalmente a noite de domingo, quando ele foi direto para o quarto e fechou a porta. Em CSI Criminal Minds, os técnicos da perícia sempre conseguiam descobrir a hora exata da morte de uma pessoa assassinada. Mas e na vida real? Quem podia saber? Não, Peter. E se a polícia tinha um bom suspeito, cujas digitais estavam na arma do crime, a hora da morte passava a ser negociável. Mas eu precisei jogar a machadinha nele, pensa ele. Era tudo o que eu tinha. Acreditando que as coisas não podiam piorar, Peter olha para baixo e vê uma mancha de sangue no joelho. Sangue do Sr. Halliday. Posso resolver isso, diz Lábios Vermelhos persuasivo. E se nos entendermos, vou resolver. Posso limpar suas digitais. Posso apagar a mensagem da secretária eletrônica. Posso destruir os DVDs. Tudo o que você tem que fazer é me contar onde estão os cadernos. Como se eu pudesse confiar em você. Devia. A voz dele é baixa, persuasiva e racional. Pense bem, Peter. Com você fora da história, o assassinato de Andy parece uma tentativa de roubo que deu errado. Trabalho de um cracudo qualquer ou viciado em metafetamina. Isso é bom para nós dois. Com você na história, a existência dos cadernos vem à tona. Porque eu iria querer isso. Você não vai se importar, pensa Peter. Não vai ter que se importar porque não vai estar por perto quando o corpo de Halliday foi encontrado no escritório. Você disse que esteve em Waynesville. Isso o torna ex-presidiário. E você conhecia o Sr. Halliday. É só juntar as peças e você seria suspeito também. Suas digitais estão lá tanto quanto as minhas. Duvido que dê para limpar tudo. O que você pode fazer, se eu deixar, é pegar os cadernos e fugir. E quando fizer isso, o que eu impediria de enviar as gravações das câmeras de segurança para a polícia, só por vingança, para se vingar de eu ter batido em você com aquele decantador e fugido. Se eu concordar com o que você está dizendo, ele termina o pensamento em voz alta. Isso só vai piorar minha situação. Não importa o que você diga. Garanto que não é verdade. Ele fala como um advogado, daqueles sórdidos com corte de cabelo caro e propaganda nos canais a cabo tarde da noite. A fúria de Peter volta e o faz se pertigar no banco como se tivesse recebido um choque elétrico. Foda-se! Você nunca vai pegar os cadernos. Ele encerra a ligação. O celular vibra em sua mão quase imediatamente. O mesmo número. É Lábios Vermelhos ligando de novo. Peter aperta o botão vermelho e desliga.
Agora, precisa pensar melhor e com mais precisão do que em qualquer outro momento da vida. Mamãe e Tina, elas são o mais importante. Ele tem que avisar a mãe. Dizer que ela e Tina precisam sair de casa agora. Irem para um hotel ou algum lugar assim. Elas têm que... Não com a mãe. É com a irmã que ele tem que falar. Ao menos no começo. Ele não pegou o cartão daquele Sr. Hodges. Mas Tina deve saber como entrar em contato com ele. Se isso não der certo, ele vai ter que chamar a polícia. Não vai colocar a família em risco, aconteça o que acontecer. Peter liga para a irmã. 33. Alô? Peter? Alô? Alô? Nada. O ladrão filho da puta desligou. O primeiro impulso de Morris é arrancar o telefone da parede e jogá-lo em uma das estantes. Mas ele se controla no último segundo. Essa não é a hora de se perder em fúria. E agora? O que fazer? Saubers vai mesmo chamar a polícia apesar de todas as provas contra ele? Morris não pode se permitir acreditar nisso. Por que se acreditar? Nunca terá os cadernos. E tem que considerar isto. O garoto daria um passo tão irrevogável sem falar com os pais primeiro? Sem pedir o conselho deles? Sem avisá-los? Tenho que agir rápido, pensa Morris, e em voz alta, enquanto limpa as digitais do telefone. Se era para ser feito, seria bom fazer-mo-lo de pronto. E era melhor ele lavar o rosto e sair pela porta dos fundos. Morris não acredita que os tiros tenham sido ouvidos da rua. O escritório deve ser quase isolado acusticamente, com as paredes cheias de livros daquele jeito, mas não quer correr o risco. Ele limpa o cavanhaque de sangue no banheiro de Halliday, tomando cuidado de deixar a toalha suja de vermelho na pia, onde a polícia vai encontrar quando por fim aparecer. Com isso feito, segue um corredor estreito até uma porta com a placa de saída acima e umas caixas de livros empilhadas na frente. Ele as move, pensando no quanto é idiotice bloquear a saída de incêndio daquele jeito. Idiotice e falta de visão. Esse podia ser o epitáfio do meu velho amigo, pensa Morris. Aqui jaz Andrew Halliday, uma bicha gorda, burra e sem visão. Ninguém sentirá saudades. O calor da tarde o atinge como um martelo e Morris cambaleia. Sua cabeça está latejando por ter sido atingida por aquele maldito decantador, mas o cérebro lá dentro está em velocidade máxima. Ele entra no Subaru, onde está ainda mais quente, e coloca o ar-condicionado no máximo assim que liga o carro. Morris se examina no retrovisor. Tem um hematoma roxo feio ao redor de um pequeno corte no queixo, mas o sangramento parou. E, de um modo geral, não está tão mal. Queria tomar umas aspirinas, mas isso pode esperar. Ele sai da vaga de Andy e segue pelo beco que leva a Grant Street. A Grant é mais decadente do que a Alice Make Lane, que é cheia de lojas chiques, mas pelo menos lá é permitido circular de carro. Enquanto Morris se dirige para a entrada do beco, Hodges e os dois companheiros chegam ao outro lado do prédio e ficam olhando para a placa de fechado pendurada na porta da Andrew Halliday Harry Ditchens. Um espaço no trânsito intenso da Grant se abre bem na hora que Hodges está tentando abrir a porta da livraria e vê que está destrancada. Morris vira rapidamente à esquerda e segue para a via expressa. Como a hora do rush está apenas começando, ele pode estar em Northside em 15 minutos, talvez 12. Precisa impedir Saubers de procurar a polícia, supondo que já não tenha feito isso. E só há um jeito garantido de conseguir. Ele só precisa chegar à irmãzinha antes do ladrão de cadernos. 34. Nos fundos da casa dos Saubers, perto da cerca que separa o quintal do terreno baldio, há um balanço enferrujado que Tom Saubers sempre pensa em tirar, agora que os filhos estão velhos demais para brincar nele. Nesta tarde, Tina está sentada no balanço, indo para frente e para trás. Está com o Divergente aberto no colo, mas não vira uma página há mais de 5 minutos. A mãe prometeu ver o filme com ela assim que terminasse o livro. Mas hoje Tina não quer ler sobre adolescentes nas ruínas de Chicago. Hoje, isso parece horrível em vez de romântico. Ainda se movendo lentamente para frente e para trás, ela fecha o livro e os olhos. Deus, reza ela. Por favor,
Não deixe que Peter fique realmente encrencado. E não permita que me odeie. Vou morrer se ele me odiar. Então, por favor, faça com que ele entenda por que contei. Por favor. Deus responde na hora. Deus diz que Peter não vai culpá-la porque mamãe descobriu sozinha. Mas Tina não tem certeza se acredita nele. Ela abre o livro de novo, mas não consegue se forçar a ler. O dia parece suspenso, esperando que alguma coisa aconteça. O celular que ganhou no aniversário de 11 anos está lá em cima, no quarto. É um baratinho, não um iPhone com todos os toques e musiquinhas que ela queria, mas é seu pertence mais valioso, e ela raramente se afasta dele. Só que esta tarde se afastou. Ela o deixou no quarto e foi para o quintal assim que mandou a mensagem para Peter. Tinha que mandar aquela mensagem. Não podia deixar que ele chegasse desprevenido, mas não suporta a ideia de uma resposta zangada e acusatória. Teria que enfrentá-lo em pouco tempo. Isso não podia ser evitado, mas a mãe vai estar com ela na hora. A mãe vai dizer a ele que não foi culpa de Tina, e Peter vai acreditar. Provavelmente. Agora, o celular começa a vibrar e a tremer em sua mesa. Tina escolheu um toque legal do Snow Patrol, mas quando estava com o estômago embrulhado e preocupada com Peter, nem pensou em tirá-lo do silencioso, regra obrigatória da escola, quando ela e a mãe chegaram em casa. Então Linda Saubers não escuta nada no andar de baixo. A tela se ilumina com a foto do irmão. O telefone acaba ficando em silêncio. Depois de uns 30 segundos, começa a vibrar de novo. E uma terceira vez. Depois, para de vez. A foto de Peter desaparece da tela. 35. Na Government Square, Peter olha para o celular com incredulidade. Pela primeira vez desde que se lembra, Tina não atendeu o celular fora do horário de aula. Talvez pudesse tentar o da mãe. Ou melhor, não. Ainda não. Ela vai querer fazer 1 bilhão de perguntas e o tempo está apertado. Além disso, embora ele não admita para si mesmo, não quer falar com ela enquanto não for absolutamente necessário. Ele usa o Google para procurar o número do Sr. Hodges. Encontra 9 William Hodges na cidade. Mas o que ele quer só pode ser Kay William, que tem uma empresa chamada Achados e Perdidos. Peter telefona e a ligação cai na secretária eletrônica. No final da mensagem, que parece durar 1 hora, Holly diz: se você precisar de assistência imediata, pode ligar para 555-1890. Peter, mais uma vez, pensa em ligar para a mãe, mas decide ligar primeiro para o número da gravação. O que o convence são as palavras assistência imediata. 36. Eca! Exclama Holly quando eles se aproximam do balcão de atendimento vazio no meio da loja estreita de Andrew Halliday. Que cheiro é esse? Sangue, responde Hodges. Também é de carne em decomposição. Mas ele não quer dizer isso. Fiquem aqui, vocês dois. Você está armado? Pergunta Jerome. Estou com o porrete. Só isso? Hodges dá de ombros. Então vou com você. Eu também, afirma Holly, e pega um livro substancial chamado Plantas Selvagens e Ervas Floridas da América do Norte. Ela o segura como se pretendesse esmagar um inseto. Não, diz Hodges com paciência. Vocês vão ficar bem aqui, os dois, e vão disputar para ver quem vai ligar para a emergência primeiro se eu gritar mandando vocês fazerem isso. Bill, começa Jerome. Não discuta comigo, Jerome, e não perca tempo. Acho que não temos muito. É intuição? Pergunta Holly. Talvez um pouco mais do que isso. Hodges tira o porrete feliz do bolso do paletó. Atualmente ele quase não sai sem ele, embora às vezes carregue a velha arma de serviço e o segura acima do nó. Segue rápida e silenciosamente até a porta do que supõe ser o escritório de Andrew Halliday. Está entreaberta. A ponta pesada do porrete balança na mão direita. Ele fica parado um pouco para o lado da porta e bate com a mão esquerda. Como este parece um daqueles momentos em que a verdade é dispensável, ele diz: é a polícia, Sr. Halliday. Ninguém responde. Ele bate de novo, mais alto, e como não há resposta, empurra a porta.
O cheiro fica mais forte na mesma hora. Sangue, carne em decomposição e bebida derramada. E mais uma coisa. Pólvora. Um aroma que ele conhece bem. Moscas zumbem solenemente. As luzes estão acesas, parecendo destacar o corpo no chão. Ah, meu Deus! A cabeça dele está partida ao meio, grita Jerome. Está tão perto que Rogers pula de surpresa e levanta o porrete, mas o abaixa de novo. Meu marca-passo acabou de receber uma sobrerecarga, pensa ele. Rogers se vira e os dois estão amontoados às suas costas. Jerome com a mão sobre a boca. Os olhos estão arregalados. Holly, por outro lado, parece calma. Ela está com o plantas selvagens e ervas floridas da América do Norte pressionado contra o peito e parece avaliar a sujeira sangrenta no tapete. Para Jerome, ela diz: Não vomite. Isso é uma cena de crime. Não vou vomitar. Suas palavras saem abafadas por causa da mão apertada contra a boca. Vocês dois não valem nada mesmo, diz Rogers. Se eu fosse professor de vocês, mandaria os dois para a diretoria. Vou entrar. Fiquem bem aqui onde estão. Ele dá 2 passos para dentro da sala. Jerome e Holly o seguem na mesma hora, lado a lado. Parecem as porras dos gêmeos Bobbsey, pensa Rogers. O irmão de Tina fez isso? Pergunta Jerome. Jesus Cristo, Bill, foi ele? Se foi, não foi hoje. Aquele sangue está quase seco e tem moscas. Não vejo lavas ainda, mas Jerome tem ânsia de vômito. Jerome, não, avisa Holly, com a voz ameaçadora. E para Rogers, estou vendo um machado pequeno, machadinha, sei lá como se chama. Foi a arma do crime. Rogers não responde. Ele está avaliando a cena. Ele acha que Halliday, se for Halliday, está morto há pelo menos 24 horas, talvez mais. Mas aconteceu alguma coisa ali depois, porque o cheiro de bebida derramada e de pólvora está fresco e forte. Aquilo é um buraco de bala, Bill? Pergunta Jerome. Ele está apontando para um instante à esquerda da porta, perto de uma mesa pequena de cerejeira. Tem um buraco redondo em um exemplar de Ardell 22. Rogers vai até lá, olha com mais atenção e pensa. Isso vai afetar o preço de revenda. Em seguida, olha para a mesa. Há 2 decantadores de cristal, provavelmente Waterford. A mesa está um pouco empoeirada. Ele vê as marcas de onde antes havia 2 outras garrafas. Ele olha ao redor da sala, atrás da mesa, e sim, ali estão, caídas no chão. Claro que é buraco de bala, diz Holly. Sinto o cheiro da pólvora. Teve uma briga, sugere Jerome, depois aponta para o cadáver sem olhar. Mas ele não fez parte dela. Não, afirma Rogers, ele não. E os 2 que brigaram já foram embora. Um deles era Peter Saubers? Rogers suspira pesadamente. Tenho quase certeza. Acho que ele veio para cá depois que nos despistou na farmácia. Alguém pegou o computador do Sr. Halliday, diz Holly. O fio do DVD ainda está ao lado da caixa registradora, junto com o mouse sem fio, além de uma caixinha com alguns pendrives, mas o computador sumiu. Vi um espaço vazio no balcão. Devia ser um laptop. E agora? Pergunta Jerome. Chamamos a polícia. Rogers não quer fazer isso. Sente que Peter Saubers está encrencado. E chamar a polícia pode só piorar as coisas, ao menos no começo. Mas ele bancou o pistoleiro solitário no caso do assassino do Mercedes e quase foi responsável pela morte de alguns milhares de adolescentes. Ele pega o celular, mas antes que possa ligar, o aparelho se acende e toca na mão dele. Peter. Os olhos de Holly estão brilhando e ela fala com certeza absoluta. Aposto $6.000 que é ele. Agora ele quer falar. Não fique aí parado, Bill. Atenda a porcaria do telefone. Ele atende. Preciso de ajuda, diz Peter Saubers depressa. Por favor, Sr. Rogers, preciso muito de ajuda. Só um segundo. Vou colocar no viva voz, para os meus colegas ouvirem. Colegas? Peter parece mais alarmado do que nunca. Que colegas? Holly Gibney. Sua irmã a conhece. E Jerome Robson. Ele é o irmão mais velho de Barbara Robson.
Ah, acho que é tudo bem. E como se estivesse falando consigo mesmo. Não dá para piorar mais. Peter, estamos na loja de Andrew Halliday. Tem um homem morto no escritório. Suponho que seja Halliday. Mas acho que você já sabe disso. Estou certo? Há um momento de silêncio. Se não fosse um leve som de tráfego de onde Peter está, Rogers pensaria que ele tinha encerrado a ligação. De repente, o garoto começa a falar de novo, as palavras jorrando como uma cachoeira. Ele estava aí quando eu cheguei. O homem de lábios vermelhos. Ele me disse que o Sr. Halliday estava no escritório. Depois me seguiu e apontou uma arma para mim e tentou me matar quando eu não quis contar a ele onde estavam os cadernos. Eu não quis contar porque o cara não merece ter aqueles cadernos. E ele ia me matar de qualquer jeito. Deu para perceber nos olhos dele. Eu... Você jogou os decantadores nele, não foi? Isso, os decantadores. E ele atirou em mim. O tiro errou, mas foi tão perto que eu vi a bala passando. Eu corri e fugi, mas ele me ligou e disse que iam botar a culpa em mim. Que a polícia ia, quero dizer, porque eu joguei uma machadinha nele também. Vocês viram a machadinha? Vimos, diz Rogers. Estou olhando para ela agora mesmo. E. E as minhas digitais, sabe? Estão nela porque eu joguei nele. E o cara tem uns DVDs com vídeo de uma discussão minha com o Sr. Halliday. Porque ele estava tentando me chantagear. Estou falando de Halliday, não do homem com os lábios vermelhos. Só que agora ele também está tentando me chantagear. Esse homem de lábios vermelhos está com os vídeos das câmeras de segurança da loja? Pergunta Holly, se inclinando para o celular. É isso que você está dizendo? É. Ele disse que a polícia vai me prender. E vai mesmo, porque não fui a nenhuma das atividades de domingo em Riverbend. E ele tem uma gravação minha na secretária eletrônica. Eu não sei o que fazer. Onde você está, Peter? Pergunta Rogers. Onde está agora? Há outra pausa. E Rogers sabe exatamente o que Peter está fazendo. Olhando ao redor em busca de referências. Ele pode ter morado na cidade a vida toda, mas agora está tão apavorado que não sabe a diferença entre leste e oeste. Na Government Square, respondi ele por fim, em frente a um restaurante, o Happy Cup. Você está vendo o homem que atirou em você? Não. Eu corri e acho que ele não conseguiria me seguir a pé por muito tempo. Ele é meio velho e carros são proibidos na Lace Make Lane. Fique aí, diz Rogers. Vamos buscar você. Por favor, não chamem a polícia, pede Peter. Vai acabar com meus pais depois de tudo que aconteceu com eles. Dou os cadernos para vocês. Eu não devia ter ficado com eles, nem devia ter tentado vender nenhum. Eu devia ter parado com o dinheiro. A voz dele está ficando confusa conforme ele desmorona. Meus pais estavam tão encrencados. Contudo, eu só queria ajudar. Tenho certeza de que é verdade, mas preciso chamar a polícia. Se você não matou Halliday, as evidências vão mostrar isso. Vai ficar tudo bem. Vou buscá-lo e aí vamos para a sua casa. Seus pais vão estar lá? Meu pai está fora a trabalho, mas minha mãe e minha irmã vão estar lá. Peter precisa respirar fundo antes de continuar. Eu vou para a cadeia, não vou? Nunca vão acreditar em mim sobre o cara de lábios vermelhos. Vão achar que eu inventei tudo. Você só precisa falar a verdade, diz Holly. Bill não vai deixar nada de ruim acontecer com você. Ela segura a mão dele e aperta com força. Vai? Rogers repete. Se você não o matou, vai ficar tudo bem. Eu não matei. Juro por Deus. Foi o outro homem, o de lábios vermelhos. Sim, ele também matou John Rothstein. Ele disse que Rothstein se vendeu. Rogers tem 1 milhão de perguntas, mas agora não é a hora. Escute, Peter, com atenção. Fique onde está. Estaremos na Government Square em 15 minutos. Se você me deixar dirigir, diz Jerome, podemos chegar em 10. Rogers o ignora. Nós 4 vamos para a sua casa. Você vai contar a história toda para mim, para os meus colegas e para sua mãe. Ela pode querer ligar para o seu pai para conversar sobre um advogado. Depois vamos chamar a polícia. É o melhor que posso fazer. É o que devo fazer,
pensa ele, olhando o cadáver desfigurado e pensando no quanto chegou perto de ir preso 4 anos atrás. Pela mesma coisa. Essa merda de pistoleiro solitário. Mas claro que mais meia hora ou 45 minutos não vão fazer mal. E o que o garoto disse sobre os pais faz diferença. Rogers estava no City Center naquele dia. Ele viu como as coisas ficaram depois. Tudo bem. Venham o mais rápido que puderem. Certo. Ele interrompe a ligação. O que vamos fazer sobre as nossas digitais? Esqueça, diz Rogers. Vamos pegar o garoto. Mal posso esperar para ouvir a história dele. Ele joga a chave do Mercedes para Jerome. Valeu, seu Rogers, grita Tyrone Feelgood. Este negão aqui dirige pacas. Bora chegar logo no destino. Cala a boca, Jerome. Falam Rogers e Holly juntos. 37. Peter respira fundo, ainda tremendo, e fecha o celular. Tudo está girando em sua cabeça como um brinquedo infernal de parque de diversões. E ele tem certeza de que soou como um idiota. Ou como um assassino com medo de ser pego inventando uma história maluca. Ele se esqueceu de dizer para o Sr. Rogers que Lábios Vermelhos já morou em sua casa. E devia ter falado. Pensa em ligar de novo para Rogers. Mas por que se dá ao trabalho se ele e os outros dois estão indo buscá-lo? O cara não vai para minha casa. Peter diz para si mesmo. Ele não pode. Tem que ficar invisível. Mas talvez ele vá mesmo assim. Se achar que eu estava mentindo sobre ter levado os cadernos para outro lugar, talvez vá. Porque ele é maluco, surtado. Ele tenta ligar para o celular de Tina de novo e não consegue nada além da mensagem dela. Oi, é a Tina. Desculpa não ter atendido. Faz o que tem que fazer. Bip. Tudo bem, então. Mamãe. Mas antes que possa ligar para ela, ele vê um ônibus chegando e no letreiro que indica o destino, como um presente dos céus, estão as palavras Northside. Peter decide de repente que não vai ficar sentado esperando o Sr. Rogers. O ônibus vai levá-lo até lá mais rápido e ele quer chegar em casa logo. Vai ligar para o Sr. Rogers quando estiver no ônibus e vai dizer a ele para encontrá-lo em casa. Mas primeiro vai ligar para a mãe e mandar que tranque as portas. O ônibus está quase vazio, mas ele vai para os fundos mesmo assim. E Peter não precisa ligar para a mãe, afinal de contas. Seu celular toca quando ele se senta. Mãe, diz a tela. Ele respira fundo e aperta o botão verde. Ela começa a falar antes de ele dizer alô. Onde você está, Peter? Já não é um bom começo. Eu esperava você em casa 1 hora atrás. Estou indo, diz ele. Estou no ônibus. Me conte a verdade, está bem? O ônibus já passou, eu vi. Não o escolar, o que vai para Northside. Eu tive... O quê? Um compromisso? É tão ridículo que ele poderia rir. Mas isso não é assunto para rir. Longe disso. Eu precisei resolver umas coisas. Tina está aí? Não foi para a casa de Ellen nem nada? Ela está no quintal lendo. O ônibus está passando por uma área com obras, indo mais devagar. Devagar até demais. Mãe, escute. Não, você me escute. Você mandou aquele dinheiro? Ele fecha os olhos. Mandou? Um simples sim ou não já vai bastar. Podemos falar sobre os detalhes depois. Com os olhos ainda fechados, ele responde. Sim, fui eu, mas de onde ele veio? É uma longa história, e agora isso não importa. O dinheiro não importa. Tem um cara... O que você quer dizer com não importa? Eram mais de 20 mil dólares. Ele sufoca a vontade de responder, e você só descobriu isso agora? O ônibus continua se arrastando em meio às obras. Suor escorre pelo rosto de Peter. Ele vê a mancha de sangue no joelho, marrom em vez de vermelha, mas ainda berrante como um grito. Culpado, grita ela. Culpado, culpado. Mãe, por favor, cala a boca e me escuta. Há um silêncio chocado do outro lado da linha. Nenhuma vez desde seus dias de ataques de birra infantil ele mandou a mãe calar a boca. Tem um cara atrás de mim, e ele é perigoso. Ele poderia contar a ela o quanto, mas quer que a mãe fique alerta, não histérica. Não acho que ele vá aí em casa, mas pode ser que sim. Mande Tina entrar e tranque as portas. Só por alguns minutos. Eu vou chegar logo. Outras pessoas também.
Pessoas que podem ajudar. Ao menos é o que ele espera. Deus, espero que sim. 38. Maurice Bellamy entra na Sycamore Street. Está ciente de que suas perspectivas para o futuro estão ficando cada vez mais sombrias. Ele só tem algumas centenas de dólares roubados, um carro roubado e a necessidade de botar as mãos nos cadernos de Rothstein. Ah, tem outra coisa. Um esconderijo para onde pode ir por pouco tempo e descobriu o que aconteceu com Jimmy Gold depois que a campanha do Dazidu o colocou no topo da pilha de bosta da propaganda com as mãos cheias daqueles dólares de ouro. Maurice entende que é um objetivo maluco. Então ele deve ser uma pessoa maluca. Mas é tudo o que tem, e isso basta. Ali está a sua antiga casa, que agora é a casa do ladrão de cadernos, com um carrinho vermelho na entrada da garagem. Louco não quer dizer merda nenhuma, diz Maurice Bellamy. Louco não quer dizer merda nenhuma. Nada quer dizer merda nenhuma. Palavras sensatas. 39. Bill, chama Jerome. Odeio dizer isso, mas acho que nosso pássaro voou. Rogers desperta dos pensamentos enquanto Jerome guia o Mercedes pela Government Square. Há muitas pessoas sentadas nos bancos, lendo jornais, conversando, tomando café e dando comida aos pombos. Mas não tem nenhum adolescente, nem menino e nem menina. Também não estou vendo ele sentado nas mesas do café, relata Holly. Será que entrou para tomar alguma coisa? No momento, uma bebida seria a última coisa na cabeça dele, afirma Rogers e bate com o punho na coxa. Os ônibus para Northside e Southside passam por aqui a cada 15 minutos, diz Jerome. Se eu estivesse no lugar dele, ficar sentada esperando uma pessoa chegar para me buscar seria tortura. Eu ia querer fazer alguma coisa. É nessa hora que o celular de Rogers toca. Um ônibus passou e eu decidi não esperar, diz Peter, que parece muito mais calmo agora. Vou estar em casa quando vocês chegarem lá. Acabei de falar com minha mãe ao telefone. Ela e Tina estão bem. Rogers não gosta de ouvir isso. Por que elas não estariam bem, Peter? Porque o cara de lábios vermelhos sabe onde moramos. Ele me disse que também já morou lá. Me esqueci de contar isso. Rogers olha onde eles estão. Quanto tempo demora até a Sycamore Street, Jerome? Consigo chegar em 20 minutos. Talvez menos. Se eu soubesse que o garoto ia pegar um ônibus, teria ido pela via expressa. Senhor Rogers, chama Peter. Estou aqui. Seria burrice ele ir à minha casa. Se fizer isso, não vou mais ser incriminado. O garoto tem razão. Você pediu a elas para trancarem as portas e ficarem dentro de casa. Sim. E deu uma descrição do homem para sua mãe? Dei. Roger sabe que se chamar a polícia, o senhor Lábios Vermelhos vai desaparecer como fumaça, deixando o futuro de Peter nas mãos da equipe de perícia criminal. E eles provavelmente conseguem chegar antes da polícia, de qualquer jeito. Diga a ele para ligar para o cara. Holly se inclina na direção de Rogers e grita. Ligue e diga que mudou de ideia e vai dar os cadernos para ele. Peter, você ouviu? Ouvi, mas não posso. Nem sei se ele tem celular. Ele me ligou do telefone fixo da livraria e nós não tivemos tempo de trocar informações. Saco, diz Holly para ninguém em particular. Tudo bem. Ligue assim que chegar em casa e conferir que está tudo bem. Se eu não tiver notícias suas, vou ter que chamar a polícia. Tenho certeza de que elas estão, mas era aí que eles entravam. Rogers desliga o celular e se inclina para a frente. Mete o pé, Jerome. Assim que eu puder. Ele indica o trânsito. 3 faixas indo nas 2 direções. Cromo brilhando ao sol. Quando passarmos pela rotatória, vamos voar. 20 minutos, pensa Rogers. 20 minutos no máximo. O que pode acontecer em 20 minutos? A resposta, ele sabe pela amarga experiência, é muita coisa. Vida e morte. Agora, ele só pode torcer para que esses 20 minutos não voltem para assombrá-lo.